Bom dia, irmãos e irmãs, estamos juntos mais uma vez neste dia em que estamos celebrando, aliás, desde o início de junho, de uma maneira mais especial ainda, desde ontem à noite, hoje pela manhã e logo mais à noite também, nós estamos celebrando os 28 anos de nossa igreja. Estamos vindo de uma sequência em que temos estudado sobre igrejas da Ásia, algumas exortações paulinas também à Igreja do Senhor, e neste dia, neste domingo, nesta manhã, nós iremos refletir um pouco sobre o tema coluna e baluarte da verdade, a igreja debruçada sobre a Escritura e dedicada à sua proclamação. Eu convido você a abrir a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, onde lerei os versículos 14 e 15. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, onde a palavra do Senhor nos diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, abençoada é a Tua palavra. Mais uma vez ela foi lida e te pedimos humildemente que o Teu Espírito fale aos nossos corações. Ilumine o nosso espírito ao extrair as verdades eternas da Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus Cristo e para a glória dele nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós estamos encerrando um trimestre em que temos aprendido um pouco sobre as igrejas da Ásia, sobre as igrejas do Novo Testamento, e em uma época em que estamos também celebrando o aniversário da nossa igreja. É impressionante refletirmos sobre a igreja como coluna e baluarte da verdade. Já lemos 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 15. E esse texto, como está dito na introdução da nossa lição, ele é uma instrução que o apóstolo Paulo encaminha ao seu discípulo, encaminha ao seu aprendiz, ao jovem pastor Timóteo. Essas instruções alcançam várias áreas da vida do pastor e são exortações pertinentes a Timóteo, aos pastores de todos os tempos e às igrejas de uma forma especial. Neste texto e nesta lição, a relação entre a igreja como coluna e baluarte da verdade é destacada. Mas o que Paulo queria dizer, o que ele queria ensinar? Vamos então destacar alguns pontos, e você pode acompanhar no seu texto, à luz da Escritura, à luz daquilo que você já tem visto sobre esse texto que é bastante conhecido. E o primeiro destaque que temos em nossa lição é que a igreja preserva a verdade. O apóstolo Paulo, em meio à agitação daqueles dias, em meio ao iniciar, ao desenvolver do ministério de Timóteo, ele faz aquilo que o autor da nossa lição chama de discipulado à distância. Seria uma modalidade apostólica do que é hoje o EAD. Ou se estivesse vivendo nos dias de hoje, talvez ele estivesse usando a escola dominical online, ou a escola remota, ou a escola virtual. Vivemos uma época em que as atividades presenciais começaram a voltar, e a expectativa é que as classes, de escola dominical, sobretudo aquelas de crianças, elas demorarão mais ainda a retornar. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós destacamos a igreja como aquela que preserva a verdade, e Paulo vai dizer o seguinte: para que, se eu tardar, e ele está ali discipulando Timóteo, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, a igreja, como coluna e baluarte da verdade, ela é aquela que preserva a verdade. E a preocupação do apóstolo sobre como deveria ser o procedimento,
o proceder vai enfatizar a pureza, a santidade, a irrepreensibilidade. E aqui o grande desafio é que a vida do pastor, a vida do presbítero, a vida dos líderes da igreja e dos cristãos de uma forma geral, a gente fala dos líderes porque eles estão em evidência, essas vidas elas devem se guiar pelos mais altos padrões morais, éticos, propostos pelo cristianismo. E aquilo que nós fazemos deve tão somente encontrar eco em nossas palavras, e as nossas palavras devem estar em sintonia, o nosso testemunho verbal deve estar em sintonia com aquilo que nós falamos. E Paulo, ao falar à igreja, ele não trata de outra coisa senão da comunhão dos santos. Ele está falando de gente, ele está falando de relacionamentos, ele está falando, e há uma referência a 1 Coríntios 6,19, Efésios 2,22, ele está falando acerca de que todo aquele que confessa Jesus como Senhor pertence à igreja do Senhor. É destes que efetivamente a igreja é composta. Na realidade, a igreja que preserva a verdade, ela enfrenta provações, ela enfrenta desafios. E o pastor que preserva a verdade, ele tem diante de si grandes desafios, provações, resistências, às vezes não somente à sua pessoa, ao seu jeito de gerir, mas por vezes a verdade que ele proclama, a verdade que ele anuncia, como foi com os primeiros pastores na era apostólica, os apóstolos, os discípulos, mártires, os líderes iniciais da igreja. Então Paulo fala em coluna. A igreja que preserva a verdade, ela é coluna. E coluna, aí os irmãos da área de engenharia que lidam com construção podem nos dizer melhor, é aquilo que dá sustentação, é aquilo que dá segurança. E aqui a ideia é de dependência, porque um teto sem uma coluna forte, sem uma coluna firme, ele desaba. Há alguns anos, alguns prédios desabaram aqui em Jaboatão e em outras cidades da região metropolitana do Recife. O que se quer dizer neste texto e neste ensino é que não é a verdade que depende da igreja, não é a Bíblia que depende da igreja, não é Deus que depende da igreja, é a igreja que depende da verdade, é a igreja que depende da Bíblia, é a igreja que depende de Deus. O povo de Israel, lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ele é recipiente da revelação de Deus. No Novo Testamento, então, a igreja é recipiente desta revelação que lhe foi comunicada como sendo a verdade. E quando se fala em verdade, tem-se em mente, Paulo tem em mente o Evangelho, ele tem em mente a revelação de Jesus Cristo, aquele que afirmou, e João registrou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E mais adiante, lá em João 18:37, há o registro da seguinte verdade: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Sendo Cristo a verdade, a igreja deve ouvi-lo. A igreja tem então esse vínculo, a igreja deve preservar a verdade, sendo coluna e baluarte da verdade. Ainda dentro deste aspecto de coluna, destaca-se que o Evangelho, ele é independente. A igreja é coluna à medida em que detém o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho, ele tem vida própria, ele vive por si mesmo e dele a igreja depende. O Evangelho não precisa do testemunho da igreja, mas a igreja precisa testemunhar o Evangelho. Se todos os irmãos e irmãs, se todas as igrejas silenciassem, não testemunhassem, nada falassem, o Evangelho continuaria sendo o Evangelho. E o Evangelho, portanto, é a alma da igreja, porque ele dá vida à sua proclamação, dá vida aos seus relacionamentos. E aí, lembrando das igrejas que estudamos há pouco tempo,
vem-nos à memória, é-nos trazido à memória a igreja em Pérgamo, que flertava com as doutrinas de Balaão. Vem-nos à memória a de Tiatira, que tolerava as mentiras de Jezabel como se fossem verdades consolidadas. A igreja, portanto, preserva a verdade, e preservando a verdade, ela é coluna e proclama o evangelho, que é independente. O segundo destaque feito em nossa lição é que a igreja não somente preserva, mas ela dissemina a verdade. E aí, uma das marcas da verdadeira igreja, marcas ensinadas pelos reformadores, presentes em símbolos de fé reformados, é exatamente a pregação da palavra. Coluna e baluarte da verdade, a igreja deve fazer conhecida essa verdade através da pregação da palavra. E a pregação, meus irmãos e irmãs, ela deve ser obedecida. 2 Timóteo 4:2 sinaliza nessa direção. As cartas pastorais, 1ª, 2 Timóteo e Tito, fazem pelo menos 20 referências à educação e ao ensino. Isso mostra o quanto isso é significativo na vida da igreja. Ao falar sobre o ministro, e essa lição enfatiza muito a figura do ministro, se diz que ele deve admoestar a doutrina correta. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 3 a 7, que ele deve ser apto para ensinar. 1 Timóteo 3:2, ele não pode ser neófito. 1 Timóteo 3:6, ele deve ser expositor da palavra. 1 Timóteo 4:6 a 7, ele deve ser mestre e professor. 1 Timóteo 4:11, ele deve ser leitor aplicado. 1 Timóteo 4:13. A segunda carta, então, vai dizer que ele deve guardar o depósito. 2 Timóteo 1:13 e 14. Ele deve ser instrutor. 2:2. Ele deve manejar bem a palavra da verdade. E 2 Timóteo 2:15 é aquele texto que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que manuseia bem a palavra da verdade. O ministro deve ser apto para instruir. 2 Timóteo 2:24, perseverante no aprendizado. 2 Timóteo 3:14, habilitado em tudo pela palavra. 2 Timóteo 3:15 a 17. Ele deve pregar em todo o tempo. 2 Timóteo 4:2. E aí, quando vai escrever a Tito, Paulo diz que ele deve ser um bom dispenseiro. Tito, capítulo 1, verso 7. Apegado à palavra. 1, verso 9. Falar sempre o que convém à sã doutrina. Capítulo 2, verso 1. E ter reverência no ensino. Capítulo 2, verso 7. Essa ênfase apostólica deve estar presente na vida e na consciência dos pastores e dos vocacionados por Deus para guiar o seu rebanho. O texto fala ainda, a lição enfatiza ainda a igreja como baluarte. E baluarte é fortaleza, baluarte é um lugar de defesa. E sendo a igreja sustentada por Cristo, alicerçada nele, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, nós vamos encontrar em 1 Coríntios 3:11, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O único fundamento, Jesus Cristo. Eu devo estudar? Devo. Devo me preparar? Devo. Você deve pesquisar e conferir tudo como os bereanos devem. Mas o fundamento não é o nosso conhecimento, não é o nosso saber, não são os nossos saberes, mas o fundamento é, sobretudo, Jesus Cristo. Uma igreja fiel, e este é o desafio que se nos apresenta em todo o tempo, e ao celebrarmos 28 anos, uma igreja fiel é aquela que assume para si os princípios e o caráter de Jesus Cristo. A igreja não pode se amoldar aos padrões deste mundo, não pode se conformar aos padrões deste mundo. A igreja não deve se moldar à perspectiva de um líder, por mais carismático que ele seja. Ela deve submeter-se sempre ao cabeça, que é Cristo. A rigor, todos somos ovelhas,
pastores, presbíteros, diáconos, membros da igreja, congregados. Todos somos ovelhas do Supremo Pastor. Nós, pastores, somos auxiliares do sumo pastor da igreja, e é ele quem deve guiar-nos, e é a ele que nós devemos seguir. E devemos então assumir o caráter de Cristo. No capítulo seguinte, Paulo vai orientar Timóteo quanto à apostasia nos últimos dias, quando o caminho estreito tornar-se-á ainda mais estreito, quando o testemunho por vezes será dado em meio a angústias, a problemas. E aí o que Timóteo deveria fazer era apegar-se à doutrina bíblica, lembrar-se que o único fundamento sólido sobre o qual ele, como pastor, deveria apoiar seu ministério eram as Escrituras Sagradas, era Cristo, a rocha dos séculos, a rocha onde está firmada a sua igreja, onde está firmada a Igreja Presbiteriana Memorial. O terceiro destaque em nossa lição é a glória da igreja. E aqui fala-se de um mistério insondável da revelação de Cristo, fala-se em grande mistério. E aqui os versículos 15 e 16 que nós já lemos, eles têm muito a ver com isso, quando ele diz: para que, se eu tardar, fique ciente como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. E agora vem a descrição. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. E aqui a palavra evidentemente faz a ligação. Paulo usa esse termo para testificar de maneira inquestionável. E ele o faz aqui dizendo o seguinte: que há um mistério, um grande mistério da piedade. E a piedade aí associa-se ao caráter do cristão. O fundamento para exercitar uma vida na igreja, sob os mandamentos de Deus, sobre os ensinos de Jesus Cristo. Nós temos aí 6 proposições que devem ser constantemente lembradas em nosso viver, em nosso testemunho e na vida da igreja. Aquele que foi manifestado em carne. Vem-nos à memória textos como João 1,14, 1 João 1,2, é a manifestação em carne daquele que é pré-existente, isto é, Jesus Cristo existia antes do mundo ser criado, antes do cosmos ser criado, antes de ser registrado aquele ato de Deus que a Bíblia descreve como: no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse criou aqui é aquela criação do nada, não havia matéria-prima. Ele criou a matéria-prima e tudo foi criado a partir daí. Cristo se identificou conosco, manifestando-se em carne. A primeira proposição aí, dentro desse item, a glória da igreja, foi aquele que foi manifestado na carne. A segunda proposição é, foi justificado no Espírito. E aqui o autor comenta que é uma clara alusão à ressurreição, ao completar a culminância da obra de Cristo, a sua humilhação na cruz, para dar-nos vida e para fazer-nos o seu povo. Terceira proposição aí é contemplado por anjos. A glória de Cristo é tão grande que os próprios anjos de Deus, aquelas criaturas celestes, angelicais, o cercam e o adoram. Aliás, em sua encarnação, em sua presença corpórea neste mundo, anjos o serviram e dele se aproximaram. O anjo Gabriel anunciou a Maria o nascimento do Salvador. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita sois vós entre as mulheres. E aí Maria vai dizer, um dos textos mais lindos: a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Mais adiante, na ressurreição, lá estava um anjo assentado, explicando a Maria Madalena tudo o que acontecera. E aí, nestas e em outras referências, entendemos a sujeição dos anjos a Jesus Cristo, sujeição descrita lá em Hebreus, capítulo 1, verso 13.
As quarta e quinta proposições deste item, a glória da igreja, são pregado entre os gentios e crido no mundo. Isso aqui nos traz à memória a passagem em que Cristo foi requisitado pela mulher Ciro-fenícia. E ela então clama ao Senhor que expulse o demônio de sua filha, e ele responde: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Marcos capítulo 7, versículo 27. E essa dura resposta foi para destacar e enfatizar a prioridade do Senhor à casa de Israel. Mas, no entanto, ele estende a sua mão àquela pobre mulher, porque ela reconheceu a sua distância dos judeus, mas ela deu uma resposta de fé, quando ela diz: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. É como se ela dissesse: não tem problema, Senhor, eu não preciso de um pedaço de pão, mas se eu pegar tão somente as migalhas, aquela poeirinha que cai do pão. Era uma gentia, mas Cristo a atende por causa da sua fé, por causa daquilo que ela depositava no Senhor. E aí o próprio Cristo vai afirmar aos judeus: ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Alude-se também à profecia de Isaías que uma luz brilharia entre os gentios. E a luz de Cristo brilhou e alcançou-nos, nós gentios, e nos fez povo seu, nos fez um só rebanho, tendo o próprio Cristo como um pastor. A sexta proposição deste item, a glória da igreja, é recebido na glória. É a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo aos céus, marcando o término, a conclusão do seu ministério nesta terra. E aí lá em Atos capítulo 1, verso 11, nós lemos o registro: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. E aqui é evidente, meus irmãos, que toda essa doutrina, todo esse ensino fundamenta e sustenta a igreja do Senhor. É a sua glória, pois pela verdade ela é nutrida, abençoada e abençoadora. A igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Ela é preservadora e disseminadora da verdade. E a verdade não fica retida na igreja. Ela é divulgada, ela é publicada, ela é anunciada. Mas o fundamento da igreja é Jesus Cristo. Somente sobre essa base a igreja pode ser edificada. Sou pastor, bacharel em teologia, mestre em teologia. Os outros pastores da igreja também estão nessa jornada, uma jornada acadêmica, para que estejamos todos melhor preparados para servir a Cristo, servir a Deus e servir a sua igreja. Mas o fundamento não é o nosso conhecimento acadêmico, o nosso preparo intelectual, as nossas abordagens filosóficas, sociológicas, psicológicas, antropológicas e todas as lógicas possíveis. Mas o fundamento, a autoridade está em Jesus Cristo. E a vida cristã, ela é agradável à medida em que Cristo está no centro. Nós estamos celebrando os 28 anos da nossa igreja. São 28 anos de lutas, de vitórias, de erros, de acertos, de muita gratidão, de sofrimento, de luto, de enfermidades, de perdas, de ganhos, de realizações, de frustrações, mas em tudo e por tudo, nestes 28 anos, seja Deus glorificado. Nós somos herdeiros de uma história e somos construtores da história neste tempo para o futuro. Devemos deixar um legado para aqueles que nos sucederão. Precisamos deixar uma igreja firme, uma igreja sólida, uma igreja coluna e baluarte da verdade, uma igreja coluna porque ela sustenta a verdade do Evangelho, uma igreja baluarte porque ela defende as verdades do Evangelho dos ataques deste mundo. E então nós, como povo de Deus, devemos lutar para sermos firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão.
Celebre os 28 anos da nossa igreja. Agradeça a Deus por aquilo que Ele tem feito. Coloque-se diante dEle em louvor, em adoração, em gratidão. Sirva ao Senhor e que a minha, a sua vida, a vida de sua família, as nossas vidas, sejam vividas de maneira a atribuir glória a Cristo e a solidificar a nossa igreja na rocha dos séculos, que é Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Grande Deus, Pai Celeste, agradecidos estamos por Tua palavra viva e eficaz. Abençoa-nos e torna-nos instrumentos de bênçãos na vida daqueles que nos cercam. Recebe a nossa gratidão pela vida da nossa igreja, pelos 28 anos de existência. Recebe a nossa gratidão, ó Deus, por cada família que neste momento está estudando a Tua palavra. Nossa igreja está transmitindo a escola dominical em vários links, em várias tecnologias. Que cada segmento desta igreja, cada membro desta igreja, esteja sendo fortalecido e edificado na palavra do Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão angustiados e afadigados com os temores destes dias. Perdoa os nossos pecados e abençoa-nos, porque a Tua palavra nos diz que o que o Senhor abençoa, abençoado está para sempre. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Até logo mais às 18 horas, quando estaremos em mais uma transmissão da Igreja Remota e juntos estaremos agradecendo ao Senhor mais uma vez pelos 28 anos da Igreja Presbiteriana Memorial.